queridos amigos, boa noite para todos. Vamos orar. Nos lembrando de Jesus, quando, reunido com seus discípulos, subiu a montanha e se aproximou uma grande multidão. E depois dele trazer a poesia das bem-aventuranças, ele nos fala da importância de orarmos ao nosso Pai Celestial, o mantenedor da nossa vida. Então, naqueles dias inesquecíveis, ele trouxe para nós o grande mantra, a grande poesia que nos reabastece e que nos coloca em comunhão com Deus. Dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, que nos coloque em comunhão com Deus. Dizendo assim: o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe, Senhor, cair em novos erros. Livra-nos, Senhor, do mal, pois só é o reino, o teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Obrigado, Jesus, por ter nos ensinado o Pai Nosso. Obrigado, Mestre amado, por nos conceder a oportunidade de nos reunirmos em torno do Teu Evangelho. Obrigado, Jesus, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Obrigado, Senhor, pela doutrina espírita, que está nos clarificando os caminhos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de orarmos, inclusive por aqueles que sofrem, que ainda estão distantes de Ti. Mas obrigado, Senhor, pelos amigos, por tantos que estamos nos unindo em prol da divulgação do Teu Evangelho. Obrigado por essa casa que nos acolhe. Obrigado por esta reunião. E que possamos juntos aprendermos um pouco mais para nos aprimorarmos e servirmos um tanto mais. E que ao fim da nossa atividade possamos nos sentir felizes e em paz por mais um instante de alimento espiritual. Muito obrigado aos espíritos que nos abraçam nesses instantes, que estão cuidando de cada um de nós, inclusive nos ajudando para termos chegado aqui. Que a partir de agora, sim, possamos nos sentir naquela posição de igualdade, de liberdade, de responsabilidade e do sentimento da fraternidade. Que assim seja. Damos então por iniciado o nosso estudo da noite. Sede todos bem-vindos à manjedoura de Jesus. Que assim seja. Que bom, estão de volta.
Nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, interrompido transitoriamente na última semana, por motivos de termos que atender a uma responsabilidade na União Espírita Mineira em outro estado, mas fiquei sabendo que vocês estiveram num estado alfa aqui semana passada, com o estudo da SIDA, né? Tivemos notícia que foi bastante proveitoso. E nós vamos então dar continuidade naquele ponto do Livro dos Espíritos que nós interrompemos então há 15 dias. Na segunda parte do livro, capítulo 4, intitulado a palavrinha que eu agarro nela, pluralidade das existências. Diga-se de passagem, esse livro foi editado no dia 18 de abril, né, dona Yolanda? Estava esquecendo, de 1857. Doutrina Espírita está fundamentada no Livro dos Espíritos. Bom, gente, nós trabalhamos o tópico sexo nos espíritos. Lemos a questão 200 até a questão 202. E nós recebemos tantos pedidos, porque o assunto ele suscitou tantas reflexões, que, embora a gente tenha trabalhado de uma forma geral as 3 questões, nós gostaríamos de trazer mais alguns aspectos sobre essas 3 questões que estão muito interligadas. Porque o nosso estudo nós não temos pressa e nós trabalhamos de acordo com as necessidades. Então, se vocês estiverem de acordo, nós vamos voltar a esse trabalho. Pode ser? Estão de acordo? Então tá, eu primeiro devia ter feito a pergunta, né? Porque no início eu já logo falei que eu vou falar. Vocês não iam falar para mim não fazer, né? Mas vamos lá. Então vamos ler a questão 200 até a 202. Posso começar? Vamos lá. Boa noite. Pergunta 200. Os espíritos têm sexo? Resposta. Não como o entendeis. Porque os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Pergunta 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência o de uma mulher e vice-versa? Resposta. Sim. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Pergunta 202. Quando errante, ou seja, quando no mundo espiritual, no estado de erraticidade, não é que o espírito está errando lá não, erraticidade. Ele está lá no astral, lá no mundo espiritual. Quando errante, o que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta. Isso pouco lhe importa. Vai depender das provas porque haja de passar. Como é que está a sua tradução? Provas que há de suportar. Na nossa tradução aqui do Noleto, é passar. Fica mais suave, né? Bom. Comentário de Kardec. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirirem experiência. Nós trouxemos Emmanuel aqui, como Consolador, falando da experiência. Estão lembrados? Aquele que fosse sempre homem, só saberia o que sabem os homens. E
também as mulheres só saberiam o que sabem as mulheres. Bom, aí nós resolvemos trazer Emmanuel de novo. Porque aquela semana nós trouxemos Emmanuel, mas nós só replicamos um pouco o pensamento dele. E hoje nós queremos ser fiéis literalmente a Emmanuel, ok? Para que a gente possa trabalhar essas questões. Então, na pergunta 201, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Emmanuel, livro Vida e Sexo. Vamos lá? Ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares, com referência ao assunto. Olha o Emmanuel, ele já começa dizendo assim, cada um interpreta como pode, como dá conta, de acordo com a sua experiência. Quer dizer, ele dá uma maciada, não é? Para não chegar aqui dizendo assim, eu estou trazendo verdades. Ele está trazendo um ponto de vista dele, não é? Então, os benfeitores do mundo maior, eles chegam de uma forma suave, porque na realidade Emmanuel vem porque ele foi convidado para opinar sobre o assunto. Continuando. Atendendo à soma das qualidades adquiridas, na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Quer dizer, as expressões da sexualidade têm a ver, de uma forma direta, a tarefa que o espírito vai desempenhar. Porque a questão da opção, não é, do espírito reencarnante em reencarnar num corpo físico ou num corpo de mulher, tem que estar vinculado esse assunto a um processo de crescimento do espírito. Porque qual é o objetivo da reencarnação, Efigênia? Evolução. Questão 132. Qual o objetivo da reencarnação? Deus lhes impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns, missão. Para outros, expiação. E aí vem um texto longo. Mas você foi no cerne. A reencarnação objetiva o processo do progresso, melhoramento. Então, quando o espírito vai perpassar as injunções da organização, do planejamento, das escolhas, que vai definir esse grande projeto que é vir à Terra, mergulhando nesse corpo de água, de carne, ele tem todo um respaldo do mundo espiritual superior, não é isso? Ele vai ser acompanhado por educadores, ele vai se comprometer com outros corações que estão mais ou menos no mesmo nível evolucional dele, ele vai estar sob as bênçãos de outros espíritos que vão reencarnar junto com ele, mas que estão numa condição mais elevada. Ele também se prontifica a auxiliar a outros espíritos que estão numa condição, vamos dizer assim, de mais complexidade, de mais dificuldade, para não dizer de uma forma assim muito aberta, mas precisamos de analisar isso. Auxiliando, inclusive, espíritos que estão numa escala mais atrasada. Tem todo um processo. E a questão da família faz parte desse planejamento. E a questão da sexualidade também. Porque a sexualidade
também engloba os aspectos da socialização do espírito, do mergulho que ele vai empreender para se ajustar num contexto de grupos pequenos como de grupos maiores. Deu aí? Continuando. Algum comentário? Alguma observação até aqui? Agora os encarnados. Algum comentário? Não? Prova e missão. Para ser literal ao texto do Livro dos Espíritos. É óbvio que tem espíritos que reencarnam com processos expiatórios. Para outros é expiatórios. O que significa isso? Expiar. Lidar com muitas dificuldades, muitas dores, muitas lutas que vão burilar o espírito. A prova já traz aquela ideia, conforme ensina Emmanuel no livro Consolador, traz aquela ideia de sermos testados naquela matéria que nós estamos estudando. Precisamos ser testados. É igual o aluno na escola. Ele passa pelo período das lições e depois ele vai enfrentar a bateria de arguições. Ai, meu tempo, hein? Arguição. Você já foi arguído, Cláudio? Na hora que de prova de arguição, nossa, eu se tivesse jeito, eu entrava dentro de baixo da cadeira. O professor olhava assim e começava a tremer. Não, mas por isso que eu sempre sentava lá no último, porque é o lugar dos bagunceiros, né? Então um negócio assim. Pois é. A arguição. A reencarnação é uma expressão que nos argui de uma forma soberana. E o tempo todo a vida está te perguntando. E aí? E aí? Qual é a sua posição? Como é que você pensa? Como é que você age de acordo? É o tempo todo assim. Então, é nessa conotação de estarmos sendo provados quanto àquele mecanismo que nós estamos empreendendo no aprendizado espiritual. Em todos os segmentos. Todos os segmentos. Na ciência, na filosofia, na religião. Né? Na arte, na cultura, no esporte, seja onde for. Né? Continuando. Além disso, falando das tarefas, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Olha as duas palavras-chave desse parágrafo. O Emmanuel vem falar que além das expressões morfológicas do espírito, expressões como homem ou como mulher, o espírito traz uma extensa problemática que tem a ver com o quê? As suas inclinações, tendências, ok? Independente da questão sexual, ok? Não vamos fechar, não. Tendências. Tendências para o bem, tendências para as complicações, ok? Além dessas tendências, tem uma outra palavra aqui que vai encaixar aqui, que se chama vinculação. Faz um favor para mim, Dorinha. Escreve ali de vermelho. Tendência e vinculação. Enviesado assim, ó, de baixo para cima. Tendência e vinculação. As tendências, repetindo, é o que nós estamos trazendo na bagagem. Vinculação é aquele movimento nosso, fisicamente falando, que estabelece as nossas sintonias dentro do diapasão das nossas afinidades. Então, de acordo com as nossas tendências, nós vamos criando uma rede de convivência. Entendeu? Esse é o ponto. Rede de convivência. E as nossas convivências, quanto mais nós empenhamos nelas, mais elas fortalecem laços, não é? Que vão definindo vinculações. Você pode conviver e não ter tantos vínculos, não é? Mas dependendo da sua convivência, você pode ter um vínculo mais ou menos ou um vínculo muito intenso. Agora,
essa equação de vinculação e tendência, ou de tendência e vinculação, ela pode ser o ponto-chave aqui da nossa reunião hoje. Por isso é que eu pedi a Dora para colocar no quadro ali. Por quê? Você só estabelece as vinculações a partir do que você tende a fazer. Entendeu? A partir das tendências de comportamento. Dentro de uma análise que nós estamos abrindo aqui, num parêntese chamado livre-arbítrio. Porque nós temos vinculações que não são de agora. São vinculações que nós trazemos do passado. Porque utilizamos no passado as nossas tendências e fechamos circuito. Ok? Como também existem vinculações que apresentam-se como a própria misericórdia de Deus. Se depender de você, você não escolheria tanto estar convivendo com determinadas pessoas que estão aqui para te ajudar. E Deus as coloca no nosso caminho para ver se para nos auxiliar, seja impedindo que haja um mecanismo comportamental complicado, ou te amparando nas bobagens que você esteja fazendo. Não que ela esteja conivente, mas ela como que ali naquela situação ali de estar junto com você, está orando por você, vira e mexe te dando um conselho, né? No silêncio da convivência, mas está ali, amenizando o processo. Ficou claro isso? Vou beber água. Cida, o que você está pensando aí? Pensando que essas histórias são assim, muito interessantes, né? A gente traz mesmo aquilo. A nossa história ela vem numa repetição para que a gente possa, a partir daí, se ajustando, né? As vinculações e as tendências, elas vão em gradações menores quando nós trabalhamos para eliminá-las, ou elas podem se potencializar quando nós favorecemos aí esse circuito vicioso, né? Sim. Por isso é que no Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, Kardec vem nos mostrar a importância dos núcleos nos quais nós reencarnamos. Porque são nesses núcleos mergulhados numa série de problemáticas é que nós vamos ser testados. É que nós vamos ser induzidos. Nós vamos sendo estimulados, tanto para a prática do bem, quanto para a ausência do bem. Então, eu de uma forma muito carinhosa, eu costumo dizer que a família é o nosso número, é a nossa sandália havaiana. Não é? Aí, eu não devia falar a marca, acabei falando isso aí na propaganda. Mas é porque sabe por quê? Porque a sandália havaiana, eu brinco, né? Eu lembro do nosso Chico, não é o Chico Xavier, não, o Chico Anísio, quando ele fazia propaganda da Havaiana, você lembra? Não descola, não solta tira, não dá cheiro, ela é o seu número, né? Eu procuro sandália havaiana para comprar, não é? Aqui, mas é porque já tem para todo lado, né? Mamãe, papai, titi, papagaio, cachorro, vizinho. Né? Aquele vizinho que põe o som alto lá. 3 horas da manhã, você está querendo dormir, e a festa tá que racha lá. Aí você assim, meu Deus, aí a providência divina vai dizer, pois é, tudo que você precisa. Você aprender a fazer prece, não ficar sintonizado com a fé, não ficar xingando o indivíduo. Captaram? São circunstâncias que a vida vão colocando no nosso caminho. Então, e nesse processo de socialização, é que efetivamente nós vamos tendo a oportunidade ou de acelerar ou de dosar. Deu aí, Clóvis? Algum comentário? Pode falar. Falando dessas tendências, tem pessoas também que já têm uma tendência de ajudar, de angariar, de estar sempre, já nasce. Você vê que a pessoa já é uma pessoa determinada para ajudar o ser humano. Porque na hora que fala em tendência, todo mundo só pensa no lado negativo. Tendência muito boa também. O instinto de conservação,
Lei natural, livro dos Espíritos. Terceira parte. O nosso desafio é trabalhar no nosso instinto de conservação para que intelectualizando o instinto de conservação, para que o instinto de conservação seja um instinto do bem. Hoje, o nosso instinto é só para você tomar cuidado, para você frear, para você se alimentar, para você se proteger do frio. Não é? De repente, você reagir se alguém bater. Mas a partir do momento que o espírito vai evoluindo, esse instinto ele vai se sublimando, até que ele vai chegar numa condição de um instinto crístico. Bate, ele se coloca na condição de dar outra face. Né? E isso é um processo que vai sendo construído ao longo do tempo. Então existem nas nossas manifestações tendências, como nós afirmamos, tendências ruins, e a nossa tendência é ficar até valorizando a tendência ruim. Mas nós temos já uma tendência do bem. A mulher, quando, por exemplo, engravida, qual que é a tendência dela? É se movimentar de sorte a cuidar, não é isso? E isso é uma tarefa fantástica. E quanto mais se repete, mais isso vai fixando no psiquismo dela. Aí daqui a pouco ela não está cuidando só do menino. Ela está cuidando dela, ela está cuidando do marido, ela está cuidando da mãe. Porque ela está num processo de repetição dentro da sublimação das suas tendências. Deu? O homem, se ele tem essa tendência de raciocinar apenas para atender o seu bem comum, ele vai sendo convidado a raciocinar, por exemplo, sendo pai, sendo arrimo de família, ou tendo que cuidar de uma repartição pública, ele vai sendo treinado para raciocinar, de sorte que ele organiza o mecanismo operacional do outro, e não só dele. Então, com isso, nós vamos criando o quê? Nós vamos fixando caracteres e vamos criando, vamos formatando o nosso caráter para que nós possamos ter tendências sempre mais voltadas para o bem do que para a ausência do bem. Não sei se fechou lá. Não é? Então, você falou sobre a gente vê isso nas crianças. Não é? Você vê nos primeiros movimentos da criança, elas já se manifestando com o desejo de ajudar, com o desejo de cuidar, não é mesmo? De dividir. Muitas vezes tem crianças que nos deixam, assim, espantados positivamente, né? Porque existe fase na criança que ela tende muito ao egocentrismo, né? Ela não quer dividir, ela quer tudo para ela. Ela está formatando o psiquismo dela para encarar a vida lá na frente. E a gente tem que ter muito cuidado nesse movimento para não ferir, para não agredir. Mas existem crianças que nessa fase elas já estão demonstrando aspectos do dividir, não é? Do dar. Não, toma também, meu irmãozinho, mamãe me deu, mas toma um pedacinho, sabe? Ó, mamãe está doente, vamos lá, vamos cuidar da mamãe, porque a mamãe cuida da gente, hoje mamãe está gripada, né? Mamãe só quer alguma coisa. Isso já são expressões muito interessantes, né? Que a alma vem nos mostrando essa transcendente palavra chamada experiência espiritual. Ok? Mas vamos voltar para o sexo? Vamos lá. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades do mundo emotivo. Cada um. Peculiaridades. O sexo, portanto, se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza. Exigindo, portanto, aí vem o educador, educação e controle. Aqui a gente está começando a entrar nos meandros. Porque se reencarnamos neste ou naquele corpo, nós temos um desafio, que é cuidar da força sexual. Porque ela é santa, ela é respeitável, portanto ela tem que ser tratada com dignidade. Deu aí? Continuando. Através dele, o sexo, dimanam forças criativas, às quais devemos, na Terra, o Instituto da Reencarnação, o Templo do Lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras
do afeto. Não tem vírgula não, mas eu vou pôr um ponto e vírgula aqui. As energias revitalizadoras do afeto. O afeto revitaliza. Isso é força da sexualidade. Entendeu? São os amigos que se alimentam pelo estímulo, pela presença, pelo carinho, pelo telefonema, pelo cartão postal. Tem isso ainda? Cartão postal? Vai e-mail, né? Tá, mas que seja e-mail. Isso é extremamente importante. Porque se não tem retroalimentação, está dizendo que o afeto está enfermo. Ou o afeto está deixando de exigir, de existir. Portanto, o afeto, ele é uma manifestação, um sentimento que precisa de ser o quê? Alimentado, direcionado. A palavra que eu queria era essa. Direcionado. Você não vai lá... Um exemplo prático. Você já não rega a plantinha? O afeto, ele é um trabalho que tem que ser realizado. Bom dia. Obrigado. Eu falo isso na palestra, Clóvis, está até funcionando. Porque eu entro no ônibus. Eu lembro tanto que eu falo isso, que eu já estou fazendo isso até acho que eu estou ficando até mais carinhoso. O negócio está melhorando. Porque eu entro no ônibus, a primeira coisa eu faço questão de olhar dentro dos olhos do motorista. Pô, meu irmão, muito obrigado. Você abriu a porta para mim, você está me acolhendo no seu instrumento de trabalho. É tão legal você ver a resposta. Bom dia. Tá certo que você vai encontrar. A primeira coisa eu faço questão de olhar dentro dos olhos. Você não faz para ele responder. Pô, meu irmão, muito obrigado. Porque senão é troca, né? É a mão esquerda sabendo da direita, né? Mas assim, aquele momento ali você está agindo com afetividade. E agir com afetividade, você se torna efetivo nas ações. O efetivo dá uma ideia de você fazer e criar um impacto, uma resposta. É uma marca, não é? E a gente sabe que não é fácil lidar com esse assunto, porque nós encontramos nas nossas relações vinculações complicadas. Que a gente sabe que tem ali, que está assim, quase desencarnado. Na gíria a gente fala assim, vai morrer abraçado, né? Não é assim? Tem situações que você, por mais que você luta, mas você tá lá agarrado, né? Tá junto. Se depender de você ou depender do lado de lá, vambora! Não tá bom não. Mas a vida está dizendo assim, existe um vínculo, meu filho. E vínculo você não corta com tesoura. O Evangelho diz Jesus que é necessário atar. Atar. Porque você atando, você vinculando é que você se desvincula. Quer dizer, eu tenho um problema com a dona Nilza. Né? Nós nos vinculamos por experiências que vivenciamos juntos. E essas experiências, por comportamentos indevidos, né, por termos adulterado, por termos furtado, por termos promovido falso testemunhos, eu estou indo nos 10 mandamentos, tá? Na nossa relação, como amigos, não é porque eu furtei a experiência dela, eu matei, né, eu matei uma possibilidade, eu matei a esperança, né, eu adulterei a amizade, porque eu traí, né? Eu valorizei o outro, esqueci dela, que me carregou no colo. Não é? Eu não estou honrando pai e mãe, eu estou sendo ingrato. Os 10 mandamentos são todos eles envolvidos nesse pool aqui de relação. Aí o que acontece? Se houve afetividade, o processo desviou, vem o quê? A enfermidade. Não é? Até para encaixar o verso. Veio a enfermidade. Se veio a enfermidade, o que era simpatia pode se tornar antipatia. Porque a antipatia é um antônimo, é o inverso da simpatia. Se existe antipatia, é porque ontem houve afinidade, houve convívio, houve relação. Porque ninguém fica de mal do outro
porque o outro simplesmente vestiu a camisa do outro time. Né? Ninguém fica de mal do outro porque o outro está com outro ponto de vista. A gente fica, como dizia um amigo que está presente aqui hoje, que nós tivemos a oportunidade de conviver com ele há muito tempo, a gente fica ralhado. Né? Ralhado. Isso é um termo muito antigo, né? A gente fica nervoso, a gente fica irado, chateado, né? O ralhado tem a ver com raio, né? E na realidade, por quê? Porque houve dissidências complexas. E hoje a vida está dizendo assim, tá junto. É como diz na gíria agora, né? Tá junto e tá misturado. E tá tentando lutar para sair, mas não tem jeito. Então vincula. Vincula de uma outra forma. Ata para você desatar daquilo que é problema. Complicou, hein? O que você está pensando, Adelaide? Eu estou querendo pegar seu pensamento. É exatamente isso. Que a gente só supera uma dificuldade a partir do momento que você sabe lidar com ela. Porque quando você vai cristalizado naquilo, mantendo esse sentimento adverso, ela permanece. A partir do momento que você olha por outro foco e supera aquilo, aí está tudo bem, você atravessou aquela dificuldade. E até falando espiritualmente, se você está numa dimensão, numa relação, você sabe que tem vínculo ali, que é coisa do passado, né? Você está procurando, você sabe que tem tendências complicadas, porque você pode identificar a tendência no outro. A tendência do outro é repetir, talvez, o erro contigo. Né? Que na realidade não é contigo, é o erro com ele mesmo. Mas querendo ou não, se numa vinculação isso respinga, não respinga? Respinga no outro. Ainda mais quando é muito próximo. Não é? A gente, poxa, é complicado. Aí, mas se você mantém, se você alimenta a vibração complicada, você acaba entrando em fendas, eu gosto muito de falar e usar esse termo, você acaba entrando em alguns painéis espirituais que muitas vezes ele te traz muito mais dor do que solução, do que alívio, do que remédio. É aquela história, não, fulano, hein? Aí o outro vem, fulano, hein? Aí fulano, hein? Aí todo mundo, fulano. Aí toda vez que o assunto é fulano, a vibração baixa. Nossa! Tem que almoçar lá de novo. Tem uma história assim. Nossa, vai ter festa lá. Vou ter que encontrar com... Meu Deus, não quero. Já está, o quê? Naquela fenda. Naquela vibração difícil. Então, ao invés da gente trabalhar vinculando em coisas boas, a gente acaba ficando preso nesse processo. E ficar preso nesse processo só traz para nós o quê? Sofrimento. Agora é tão diferente quando a gente começa a mudar, chamada metanoia. Carlos Pastorino fala muito desse termo. Metanoia é você fazer mudança mental. Renovação mental. Então, quando você começa a mudar a forma de ver que vai repercutir na sua maneira de sentir, costuma aquela situação que antes era caótica passar a ser uma coisa de não muita importância. Uma coisa assim muito mais suave. Esse é que é o objetivo da doutrina espírita, nos consolar, porque quando Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, no primeiro versículo, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele está falando disso. Por mais que ele esteja falando dos planetas, das constelações, etc, mas é muito mais no âmbito íntimo. Porque quando você percebe que você tem outra morada, que você pode ir lá, que você pode habitar, e são moradas espirituais, e por isso é que Jesus diz, na casa de meu Pai, não é do seu pai não, é do meu. Porque o Pai de Jesus é o Pai da misericórdia. O nosso Pai, muitas vezes ainda é o pai do diabo. Ai. O que você falou, Casalberto? O que você falou? É porque Jesus fala assim para os fariseus: vós tendes por pai o diabo. Né? Ou seja, os frutos das ações são frutos satânicos. Então, se o fruto, se a sua ação ela é do diabo, o diabo a representar dor, sofrimento, né, fogo,
tristeza, depressão, angústia, doença. É porque o seu campo mental está vibrando nessa faixa. O seu campo mental está vibrando nessa faixa. Então Jesus vai preparar lugar. Na casa de meu pai é muitos morados. Vou preparar lugar. Então é esse o caminho que nós estamos procurando com Jesus. Não é o caminho da religião, no sentido clássico, como os homens procuram. Vou lá porque Jesus, eu estou atrás de Jesus, ele vai resolver minha vida. Não é isso. É entender que elevando o padrão vibracional pelo entendimento, porque você tem que entender. Você tem que observar o que está acontecendo, porque senão você não vai ter nem forças, você não vai ter nem motivo, você não vai ter nem estímulo para mudar. Então você tem que observar o que a lei está te contando e ao mesmo tempo dizer assim, puxa vida, está me dando um recado. Eu não posso ficar nisso. Porque se eu ficar nisso, para tudo, algema, entristece. E aí você começa a perceber que quando você está nesse diapasão, não só você sofre consigo mesmo, mas você acaba nas vinculações e nas tendências replicando isso para quem está do seu lado. Não tem uma coisa, não é tão difícil você conviver com pessoas melancólicas? A pessoa, tudo está ruim, tudo é doença, tudo... Ou então você conviver com aquela pessoa que está tudo ruim. Ou pessoas que reclamam de tudo. Isso contagia. Pessoas maledicentes, isso contagia. Agora é diferente você conviver com aquelas pessoas que estão assim, poxa, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos lá, vamos lutar, vamos estudar, vamos na casa espírita, não é? Vamos no teatro, vamos assistir um show, não é? Puxa, a vida tem uma dinâmica muito interessante. Você vai ficar aqui nesse, como é que fala? Assim, lembrei. Amuado. Você vai ficar amuado? Amuado. O que é amuado? Sabe o que é amuado, Luiz? Hã? O que é borocochô? Borocochô. Puxa vida. Ô Luiz, eu queria te agradecer, porque o Luiz é uma figura fantástica. Um amigo de muitas eras passadas. E o Luiz hoje me mandou um e-mail relembrando o passado. Aí eu fui ver o e-mail, Luiz, um e-mail assim eu fico feliz. Aí eu fiquei lembrando quando a gente tomava crush. Tomava crush. Hã? E aí foi, eu fiquei mais de 15 minutos, lá na década de 50, né? Os remédios, tênis, Keds, e aí foi. Aí ele fica me dando munição para mim ficar trazendo aqui nos estúdios, né? Mas enfim, o borocochô, o amuado, é porque não está se vitalizando. Está preso naquela fenda. Aí, Casalberto, vamos lá. Voltando para o assunto do sexo. Desarrazoado, subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos. Como é que é isso? Peraí, para tudo. Através dele, do sexo, dimanam forças criativas, as quais devemos na Terra o Instituto da Reencarnação e o Templo do Lar. As bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Observem o que ele está falando sobre força sexual. Ele está falando aqui de estímulos espirituais. Então o assunto perpassa também a espiritualidade. Olha que beleza. Os espíritos não criam, os espíritos não trabalham, os espíritos não lidam com o afeto. Embora tem gente escrevendo aqui que os espíritos reproduzem no mundo espiritual. Isso é quem não conhece doutrina espírita. Com todo respeito a quem está escrevendo, seja encarnado ou desencarnado, mas precisa de estudar mais doutrina espírita. Desarrazoado, subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos, a pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, ao mesmo tempo que seria absurdo deslocá-lo de sua posição venerável, a fim de arremessá-lo ao campo da aventura menos digna, com desculpa de se lhe garantir a libertação. Aqui Emmanuel está dizendo o seguinte, né?
que nós devemos ter neste assunto muito cuidado e muito carinho. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque tem religiosos que se abstêm do sexo, prejulgando que com isto irão se candidatar às moradas celestiais. E por isso, durante tantos séculos, os religiosos, até hoje a maioria deles, lidam, dentro de algumas doutrinas, não é mesmo? Lidam com a questão da castidade. Né? Entrávamos para os mosteiros, dissociávamos para representar Deus, abstendo do sexo, porque o sexo é assunto do maligno. Então, são assuntos que a gente precisa de conversar com muita tranquilidade. Então, não é pela abstenção que você vai se elevar. O que pode acontecer é do indivíduo se abster da prática sexual tradicional, porque o foco, o campo mental dele, as energias, ele quer canalizar para outro objetivo. Mas não porque é pecado ou não é pecado. Não sei se deu lá. Vamos imaginar um Chico Xavier. O Chico se absteve durante uma encarnação inteira. Porque ele dedicou toda a sua projeção de estímulo, de afeto, de trabalho, de energia para o trabalho, para o mandato que ele assumiu com Jesus. Que se ele fosse abrir esses portais para estabelecer família, para criar filhos e etc, etc, ele não, com certeza, ele não teria tempo, energia, ele não teria condição de ter se tornado, como se tornou, uma grande antena psíquica. Porque, inclusive, a mediunidade, vamos pensar muito bem, ela, na sua estrutura psíquica, ela precisa de um instrumento afinado, que esteja com um campo muito focado naquele nível de trabalho. Não sei se está dando ar. Não é? Captaram aí? Alguém surgiu dúvida, dona Mirtz? Está tranquilo? Agora, vem aquela pergunta, né? Ah, então não pode? Né? Não pode? Não pode o quê? Não é? Se a questão da energia sexual também ela é trabalhada na retroalimentação, ela é sagrada. Não sei se está dando. Então o Emmanuel vem dizer que para lidar com ela, então, necessitamos de disciplina e responsabilidade. Porque tudo que é utilizado no sentido que sai das raias do equilíbrio, obviamente que há de trazer para nós dificuldades. Não é mesmo? Há de muitas vezes nos tirar do foco, tirar do centro. E como é energia estabelece painéis, a nossa mente estabelece plasma, nós criamos o mundo espiritual à nossa volta. E através dessas tendências, nós podemos então atrair espíritos que vibram nesta faixa. Se estamos vibrando dentro do campo desgovernado, do desequilíbrio, atrairemos espíritos que estão no mesmo diapasão do desequilíbrio. Até para não dizer que podem ser, inclusive, estes espíritos que estão estimulando as complicações. Mas nós preferimos deixar esse assunto para os entendidos da obsessão, porque o nosso projeto ele é mais voltado ao Evangelho, porque trabalhando em nível do Evangelho, nós vamos chegar na seguinte conclusão: que somos nós que definimos a nossa vida. E somos nós, portanto, que somos responsáveis por aqueles que nos acompanham. Somos nós os responsáveis pelo painel espiritual que está à nossa volta. Não sei se deu lá. O sexo é espírito e vida. Olha que frase do Emmanuel. O sexo é espírito e vida.
a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Estão até soltando foguetes, vocês estão escutando? Olha para vocês verem, isso é festa no plano espiritual. Eu fico imaginando, e eu queria contar para vocês uma coisa. Como que é bom, como que é prazeroso a gente conversar sobre esse assunto, sem preconceito, sem qualquer ideia de intolerância. Há 15 dias atrás que nós tratamos desse assunto, nós recebemos um telefonema de um companheiro que estava vivendo um conflito absurdo nesse assunto. E ele ligou para agradecer e falar assim: quem dera eu poder estar aí com vocês. Mas a minha saúde não me permite mais. Porque ele já está, inclusive, às portas da desencarnação. Pelas manifestações da doença da AIDS. E por ter se vinculado a patamares muito dissociativos, muito desequilibrantes desse assunto. Então, para nós, o foguete aqui, ele representa para nós aspectos transcendentes. Porque nós podemos ter medos, nós podemos ter conflitos, que talvez ainda nem tivemos ensejo de parar para analisar. Talvez ainda não tivemos uma oportunidade de sentar com alguém para dividir isso. Existem espíritos que passam uma encarnação inteira tendo conflito nessa área. E seguem um sistema dentro de um plano fechado que o preconceito amarra, né, algema, e muitas vezes são seres que estão caminhando na infelicidade. Porque muitas vezes, dentro do plano da sexualidade, estão eles, espíritos, morfologicamente apresentando-se com uma conformação que, na essência espiritual, eles têm uma outra vertente. Um homem que reencarna num corpo de mulher, por exemplo, ou de uma mulher que reencarna num corpo de homem, porque o tema aqui é esse. Os espíritos podem mudar de vestimenta para realizar uma tarefa. E isso não pode ser tratado como nós vimos tratando durante tantos séculos. Medo ou culpa. Medo ou culpa. Vergonha. Um escrúpulo muitas vezes exagerado, né? E o assunto poderia ser, inclusive, discutido até a dois. O homem conversando com a sua mulher sobre o assunto, ou a mulher conversando com o seu marido sobre o assunto. Não, mas que isso? Eu vou falar isso para ela? E de repente, primeiro apresenta o fator que não existe diálogo. Segundo, ou seja, precisa de ser trabalhado esse aspecto. E segundo, que a partir do momento que o casal adquire maturidade, ele tem que adquirir a condição e a tranquilidade de se conversar sem medo. Não é tarefa fácil. Porque costuma ter um preconceituoso aqui e um outro preconceituoso aqui. E convivem juntos. E pode ser que realmente não vai ser agora que eles vão conversar sobre determinadas questões. Pode ser até numa outra encarnação. Ou pode ser estar estes do lado de outras pessoas. Mas eu só queria dar uma dica. Busquemos Jesus, para que Jesus luarize a nossa mente e conforte o nosso coração. Inclusive até para que nos coloquemos na condição de procurar especialistas. Porque não é vergonha nenhuma discutir esses assuntos. Inclusive para nos preparar para conversar com os filhos. Conversar com os filhos. Porque o espírito pode inverter a posição por expiação, por prova. Nós reservamos até um texto do Emmanuel, mas não vai ser possível trabalhar com vocês hoje, que é o capítulo 21, intitulado Homossexualidade. Porque quando é prova, muitas vezes os espíritos têm esse estigma que não é fácil lidar com eles. Está aumentando muito o número de espíritos reencarnando em corpos opostos, né, para desenvolver uma obra.
Alguns desviam, para não dizer que muitos desviam. E começam a entrar dentro de comportamentos complexos. E, na realidade, o objetivo da espiritualidade é que todos possamos caminhar no caminho do equilíbrio, até para se ajustar. Se ajustar e voltar naquela condição de morfologicamente poder trabalhar dentro de um padrão que possa alimentar mais. Porque existe até aspectos psicológicos da aversão ao corpo. A aversão. Com muito carinho, eu contei aqui há 2 semanas atrás que o Chico Xavier reencarnou a primeira vez como homem aqui no planeta Terra, aqui, 2 de abril de 1910. Um espírito eminentemente feminino. Mas reencarnou como homem numa condição de um psiquismo que já estava plenamente ajustado e entendendo a missão que ele recebera. Então a questão da sexualidade, para ele, não foi o grande desafio. Embora ele tivesse desafios. Não é mesmo? Porque imaginemos, você, né, numa posição como ele, uma mulher, um corpo de homem, e com aspectos psicológicos muito claros, e com um magnetismo transcendente, porque Chico exarava amor. Vocês imaginem como que o circuito que envolvia a vida dele. Certa feita ele disse, eu contei isso aqui, ele falou para o Arnaldo, Arnaldinho, quando eu desencarnar, a primeira coisa que eu vou pedir de volta, meu corpo. Ou seja, o corpo não, as expressões dele como mulher. Agora, reencarnou uma mulher num corpo de homem e foi uma dama. Foi uma mãe. Foi uma benfeitora. Que para muitos ele foi um pai. Ele foi um ídolo. Ele foi uma expressão de bondade soberana. Então cada um enxerga o bem de acordo com o seu próprio perfil psicológico também. Tanto que querem até fazer de Chico Kardec, que aí fica bem, né? Só top de linha. Não é mesmo? Deixa o pessoal viajar na maionese aí, porque é o direito de cada um. Mas o que isso muda? O que importa é o comportamento dele. Não é isso? O que importa é o que nós estamos fazendo na nossa vida. Vamos acabar o texto? O sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento. Eu antecipei, hein? Onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas. Tanta gente que barateia. E muitas vezes colocam na frente até das crianças. Observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, estendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. Aqui complica. Todos os compromissos estão subordinados à lei de causa e efeito. Já que teve uma causa, que você falou com ela, agora tem um efeito que você vai contar para nós, Efigênia. O que foi? Fala! Os bastidores são muitas vezes mais interessantes do que está aqui. Eu me desconcentro. É porque eu li o problema do ser, Leon Denis. Problema do ser, do destino e da dor. Leiam. Dica. Leiam. Leon Denis. Que obra, viu, Gino? Que obra. Excelente o livro. E ele fala que... Nossa. Ele fala que não deve, por exemplo, um homem reencarnar como mulher. Uma mulher reencarnar como homem. Não deve, o espírito não deve reencarnar em outro sexo. Sim. Eu acho que deve prever isso aí, que você acabou de... Você falou anteriormente. Vamos só... A não adaptação Tá. pelo fato de uma vida anterior ter sido homem e viver como mulher, talvez. Aham. Bom, me desculpe, traz pra gente semana que vem o texto
Porque pode ter sido uma forma interpretativa, que costuma a gente ler rapidinho e colher a semente conforme a gente está entendendo. Mas a questão toda é o seguinte, um espírito para reencarnar numa polaridade diferente, não é? Porque nós temos, vou abrir. O espírito não tem sexo, não. Não é isso, não. É que se ele viveu como homem, numa reencarnação, viver como, não deve reencarnar como mulher, logo em seguida. Ah, tá. Agora eu peguei seu pensamento. Deixa eu explicar para o grupo. Foi muito bem colocado. Seu pensamento ele está muito ajustado. Porque não há uma inversão toda hora. O espírito não tem sexo. Tá bom. Mas o espírito caminha numa trilha de uma polaridade. Tá? Por isso que eu falei, o Chico reencarnou aqui no planeta Terra desde 20 mil anos, quando o grupo se aportou aqui, numa linhagem feminina. Não é? Ou seja, ele reencarna agora como homem porque ele tinha uma missão. Possivelmente, olha o que eu vou chutar, hein? Se o Chico estiver nos ouvindo, Chico, se prepare. Quem sabe ele pode reencarnar de novo como homem. Pode reencarnar muitas vezes ainda como homem, para chegar num ponto de equilíbrio para depois voltar a reencarnar como mulher. Não tem essa regra fechada. É igual eu brinco com vocês. Eu agora reencarnar como mulher, eu estou na água. Eu até vou pedir para Maria Santíssima, ó, paciência aqui com o santo não é de barro, não. Estou brincando, gente. Porque você tem uma polaridade. Não é? A inversão, quando se dá, vou repetir, ou porque é uma missão, ou porque é uma necessidade de ajuste. Mas por que ajuste? Você tem o lado masculino e o lado feminino na sua intimidade. Adão e Eva, ok? Não é? Adão e Eva. A Eva entra em cena quando o Adão adormece, porque o sentimento ele se projeta quando a razão se recolhe. Por isso é que a Eva foi tirada de onde? Da costela do Adão. E aí complicou tudo, né, Gino? Foi assim? Papo machista, hein? Tô brincando. Por que da costela? Qual que é a costela aqui? É a representar a caixa torácica. Ok? Então é aqui que brota o sentimento, do coração. E o coração, o sentimento precisa de ser governado pelo homem. Ai, ai, ai. Hein? E a mulher tem que respeitar o homem. Lá em casa eu não respeito, não. Tem uma história assim? E o homem tem que ser fiel à mulher. Nossa, agora complicou, foi tudo. Uma fidelidade, casamento, questão básica. E vocês acham que eu estou falando de questões aí do mundo? A questão da sociologia, das leis, isso aí fica por conta dos juristas. Nós estamos trabalhando aqui em nível espiritual. Por que a mulher tem que ser submissa ao homem? Não é a mulher, não estou falando da ala feminina. Eu estou falando que o nosso sentimento ele precisa de ser gerenciado pela inteligência, pela harmonia, pela razão. Mas a razão ela tem que ser fiel ao sentimento. Porque se a razão não for fiel ao sentimento, ela se torna pragmática, ela se torna árida, ela pode se tornar dura, captaram? Então, o Adão e a Eva estão aqui dentro. Só que essas duas polaridades, elas vão sendo desenvolvidas pela nossa inteligência. Por isso que está escrito no Antigo Testamento que é necessário que o varão deixe pai e mãe e se una à adjuntora. Estou sendo fiel ao texto de Moisés. E que os dois se tornem um só corpo e uma só carne. Aí o povo põe até aliança, né? Deixou mamãe, vai casar. E para a mamãe costuma ser uma luta. Né? E o papai, quando vai entregar a menina no altar? Nossa Senhora! Né? É quase sofre. Eu costumo estar entregando a rapaz, entregando a alma gêmea dele, entregando a esposa da outra vida. E a mãe, quando olha para a nora, nossa Senhora, a jararaca. Né? Tem umas histórias assim, gente, para a gente dar um belo sorriso. Gente, a positividade casando com a negatividade. Não é? O ativo com o passivo. É o dia e a noite. Não é? É o magnetismo e a eletricidade. É Deus, é César. Não é? É o homem e a mulher, macho e fêmea.
dualidade no processo da evolução espiritual. Então tem que casar, tem que unir, apesar das polaridades serem diferentes, mas elas se atraem, elas têm que se unir para definir um ponto de crescimento dos dois. Do espírito. Nós estamos falando aqui de essência espiritual. Não estou falando de homem e mulher. Estou falando de espírito, que o espírito que é masculino e o espírito feminino. É que nessas oportunidades nós vamos nos ajustando. Não sei se deu lá. Quem quer falar? A palavra está aberta. Gino, o que tu está pensando aí? Hoje você não chegou depois de beber água. Pode falar. Porque outro dia eu perguntei para ele, não estava bebendo água. Fala. Nem porque está todo o princípio, ele é regido pela lei de causa e efeito. Então ninguém fere um coração sem assinar um termo de responsabilidade no futuro. Então, brincar com o sentimento, por exemplo, do outro, é uma coisa muito séria. Muito séria. Em nome da sexualidade, quantos abusos foram cometidos e continuam sendo cometidos? Então, aqui o assunto começa, talvez, a entrar até num diapasão que eu vou segurar para não balançar muito a turma. Porque o nosso objetivo aqui é de libertar, não é de aprisionar. Mas em face à sexualidade desgovernada, os hospitais psiquiátricos estão lotados. Nem sempre porque foram utilizações de agora. Diz Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, que a doença que mais mata no mundo se chama a doença da sexolatria. Mata mais, ele escreveu isso na década de 50. Mata mais do que as bombas atômicas. Ele estava na época da bomba de Hiroshima e Nagasaki, que matou milhões. Mata muito mais. Só que mata de uma forma silenciosa. Porque o academicismo, a ciência, não consegue catalogar o que nós estamos nos referindo aqui como lei de causa e efeito e manifestações ou expressões do nosso passado. Quantos médiums, agora eu vou pegar pesado, hein? Falando no centro espírita de médium, você só toca alguns descidos. Cria problema? Quantos médiums, ou quantas reencarnações de companheiros que reencarnam com compromisso da mediunidade para se reajustarem no contexto da sexualidade? Brincamos com o sexo ontem. O sexo no sentido do mercado, no sentido do abuso das energias, das expressões como nós concebemos o sexo, não só porque senão eu fecho. Uma forma de pensar. Se você induz uma pessoa ao erro, você não está utilizando das energias criativas, porém de uma forma destrutiva. Então os médiuns de hoje muitas vezes foram utilizando dessas energias ontem para fazer o mal. Não é? Seja para conduzir, para liderar. A energia sexual precisa de ser estudada um pouquinho mais por nós. Por que lá atrás os reis criaram, por exemplo, os redutos das suas concubinas? Lá no Egito Antigo. Hein, Gino? Vou jogar um ponto para você pensar. Porque eram médios, mulheres, né? O chamado harém. Quando foi criado os primeiros haréns, o objetivo não era para a satisfação da sexualidade, no sentido puramente humano. Porque ali reuniu o quê? Médiuns. Para dar sustentação para a própria manifestação dos líderes. Médium de sustentação, Luiz. O povo, nós precisamos começar a estudar mais. Só que aí, com o passar do tempo, aí as mulheres já deixaram de ser médios e passaram a ser objeto de prazer. Deu? E quantos hoje
rodeado por mulheres, estão na realidade tentando conduzi-las, é porque se desajustaram com elas no passado. Captou, Gina? E quantas estão necessitando de arrimo, de educadores? Por exemplo, dentro de grupos do próprio Evangelho, para se recomporem, para se reajustarem psiquicamente, para serem boas mães, pessoas que lidam na vida com tranquilidade. Por que nós estamos numa reunião espírita? Bato muito nisso. Porque nós temos muitas dificuldades em muitas áreas. E aqui nós estamos lidando com forças, não estamos, Luiz? Aqui está sendo movimentado energias de todas as sortes. Isso não é visível, isso não é palpável. Mas pode ser sentido. A partir do momento que eu purifico a minha alma e me coloco na condição de receptor. Eu estou, de alguma forma, fazendo um ajuste no meu centro coronário, na minha epífise, que tem uma função de auxiliar até no meu sistema imunológico, no ajuste do meu espírito no corpo físico. É através da epífise, quando bem trabalhada, é que eu tenho bons desdobramentos, que eu tenho experiências espirituais mais contundentes. E a epífise, que ela está vinculada diretamente na própria estrutura neurológica nossa, aonde nós trabalhamos a própria energia da libido, energia da sexualidade. Quando alguém põe as mãos, dando um passe, ele está trabalhando com qual energia? Hein? Quando alguém dá um pão, qual a energia? Quando você divide, quando você trabalha o afeto. Eu não falei do amigo? Afetividade de amigo, você está trabalhando com energia sexual. Deu? Estão entendendo como é que isso, esse assunto precisa de ser estudado, e por isso a gente não pode abrir mão de estudar André Luiz. Porque em quase todos os livros ele toca no assunto, de uma forma sutil, tem hora de uma forma mais contundente, como por exemplo no livro Sexo e Destino, que é uma obra que nós espíritos precisamos de ler, estudar, Sexo e Destino. Onde André Luiz traz vários tratados sobre a importância de sermos responsáveis. O assunto não é fácil, não. Agora, o ponto que muitos gostariam que nós falássemos, na questão 202, sobre por que o espírito lá no mundo espiritual prefere encarnar num corpo de um homem ou num corpo de uma mulher. E essa questão aqui, ela é bem objetiva, que muitas vezes pouco importa, dependendo da evolução do espírito. Agora, existe aquela situação em que o espírito clama, ele pede, porque ele sabe dos desafios. Ele sabe dos desafios, das suas tendências. Por isso que muitas vezes o indivíduo que reencarna e que se expressa como um homossexual no mundo atual, ele tem uma oportunidade seríssima de trabalhar numa linha comportamental de muito equilíbrio. Porque o objetivo é para que ele aprenda a conter, ele aprender a controlar, aprender a qualificar. E diz Emmanuel que nos nossos tempos, estou repetindo, que eu já falei 2 vezes, nessa reunião uma vez, e há 15 dias atrás nós batemos nessa tecla. O número está cada vez maior. Agora eu escutei de um companheiro que me deixou preocupado, porque ele fala e o que ele fala costuma ter repercussões. Que a tendência é que os homossexuais predominem no mundo. Aí ele está dando vamos dizer assim, um atestado de desconhecimento. Porque seria contraproducente com a própria evolução. Ok? Agora, o que importa para nós é trazermos Jesus para a nossa vida. Porque Jesus optou, quando esteve aqui, para caminhar do lado daqueles que foram segregados.
da sociedade. Pessoas tidas como de má vida. Pessoas tidas como obsedadas. O Evangelho é rico nesses depoimentos. Portanto, fica para nós o seguinte, que nós já estamos tendo informações que podem nos auxiliar muito. Primeiro, a cuidar dos nossos compromissos. Jesus define para nós com clareza: o meu reino não é desse mundo. O meu reino ainda não é o daqui. Então nós temos que investir nesse reino do Senhor, que não é o reino do outro. Porque quando eu começo a observar a vida do outro, eu estou cuidando do reino do outro. Eu tenho que cuidar do meu reino, para que o meu reino seja desse mundo. Deu? O império dos céus, ele necessita de trabalhadores, de agentes, de soldados que cuidem dele. Então nós temos, né, nós postamos até essa semana no blog da FIAC, o Renato colocou para a gente, um PowerPoint. Eu convido vocês a assistir no blog do Chico, né? chico-xavier.com, que tem uma historinha que o William, amigo nosso, o William que não é calado, mandou para nós dos Templários. Não é? Assistem. Muito interessante. Porque a Ordem dos Templários, ela iniciou num movimento muito complicado da Idade Média, de muitas lutas, de muitas batalhas. E lá no movimento dos Templários, nós nos identificamos muito com essa história. E observamos que nós hoje não somos mais aqueles soldados, viu, Luiz? Aqueles soldados que empunhávamos espadas para defender o Santo Sepulcro. Ou seja, lutando para que o cristianismo, para que o catolicismo imperasse em meio aos muçulmanos. Não é? Nós não estamos mais naquele diapasão de lutar contra Saladino. Não é? Não estamos mais para seguir as ordens papais. Mas se nós observarmos o curso da história, lá atrás, aqueles que promovemos esses movimentos acreditávamos que era o melhor. A gente estava lutando pela bandeira do Evangelho. Por isso é que nós tentamos dominar o outro, para que o outro tivesse a nossa crença. Agora, Gino, se a gente for analisar com carinho, com paciência, nós vamos perceber que nós estamos na mesma batalha. Porém, os templários não são para defender o Graal e convencer as pessoas das riquezas dos céus. A nossa condição hoje é de discutirmos os tesouros dos céus, que são as virtudes. A luz que nos guia, que é o Cristo, que deve resplandecer por nós quando nos sintonizamos com eles. Por isso a espada não é contra o semelhante. A espada ela tem que ser empunhada contra as nossas imperfeições. E a espada que fica na humanidade, na história da humanidade como o grande simbolismo dessa batalha, é a cruz do Cristo, que foi fincada na terra, de cima para baixo, a definir que nós precisamos de abrir as hastes e cuidar da horizontal da nossa vida. Cuidar do sexo, cuidar da educação, cuidar dos amigos, cuidar da família, divertirmos, brincarmos, não é? Porque o Evangelho é uma proposta de alegria. Convido vocês a estudar em casa a lição Amor e Renúncia, do livro Boa Nova, de Humberto Campos, que eu, na minha insignificância, julguei que eu ia ler alguns textos para vocês. Enganado, tolinho. Mas então eu convido vocês a estudar em casa, quando Jesus vai ter um diálogo com Simão Pedro e vai falar para ele sobre a importância de oferecermos alegria no mundo. Trabalharmos de sorte a oferecer esperança, a estar do lado daqueles que sofrem. Nós tivemos a oportunidade em alguns movimentos da nossa encarnação de conviver com muitos companheiros que tinham muitos conflitos e que têm muitos conflitos na área da sexualidade.
E nós tivemos a oportunidade de sentir na pele o sofrimento desses corações. E a definir para nós que nós temos um grande desafio de cuidar daqueles, dona Mirtz, que batem a nossa porta e oferecer para eles o melhor. E o melhor é a alegria, a esperança. É dizer para eles que a vida continua, que a grande lição de Jesus foi da imortalidade da alma. Por isso ele foi o campeão do túmulo vazio. O grande projeto de Jesus é de trabalharmos em nível da nossa fé, aquela que pode encarar a razão face a face, em todos os tempos da humanidade, e por isso Jesus enviou Allan Kardec. Enviou a espiritualidade, o espírito de verdade, que vem nos tempos atuais mostrar para o mundo sobre a imortalidade da alma. Por isso não se assustem. Os tempos atuais, a doutrina espírita vai se propagar com a força dos ventos. E já está visitando os corações nas regiões mais insalubres, nas regiões mais distantes. Bem-aventurado naquele que confia, que acredita nesse projeto. E que não só divulga, mas vive. Não só conta sobre a imortalidade, mas oferece carinho, oferece doçura, oferece alegria. Bem-aventurados somos aqueles que poderemos valorizar esse movimento. Por exemplo, que essa reunião oportuniza. Porque, para quem está sintonizado com o alto, tirando o expositor, as suas limitações, uma reunião como essa passa numa velocidade incrível. Porque é o momento em que eu estou organizando as minhas ideias e estou sentindo a espiritualidade da minha vida. Os benfeitores que me amam, aqueles que me tutelam, aqueles que me respeitam como eu sou, porque os espíritos não invadem a intimidade de ninguém. Os espíritos superiores não nos criticam, não nos julgam. Os espíritos superiores tratam a cada um de nós como filhos, que precisam de carinho. Os espíritos superiores olham para nós dizendo assim, puxa vida, finalmente, eles estão indo na reunião, estão lendo o livro, estão tomando um passe. Finalmente eles estão conversando de uma forma amigável. Porque, por exemplo, no centro espírita não tem discussões acirradas. O centro espírita não é um ambiente de degladiar. O centro espírita não é um lugar de desrespeito. O centro espírita é uma barca que está singrando os mares da vida e dando a cada um de nós um remo para que a gente possa contribuir nessa navegação. E a bússola que norteia o centro espírita e as nossas vidas está na mão do timoneiro, que é o Cristo. Por isso, valorizemos oportunidades como essa, que são sustentadas, dona Mirtz, pelo diapasão da amizade. A amizade fraterna, desinteressada, da amizade cristã. Como nos tempos de Jesus, naqueles idos inesquecíveis da Galileia, no mar do Tiberíades, quando depois de desencarnado, ele volta e fala para os discípulos: a paz seja convosco. A minha paz vos dou. É o que o Senhor pode nos oferecer agora, se nós assim confiarmos, receber a paz dele. Mas não deixemos de lembrar as palavras sagradas e inesquecíveis daquele que nós temos tanta saudade. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Porque a paz dos homens é enganosa. A paz do Cristo é dos desafios, é das lutas. A paz do Cristo é do bom combate. Mas tende bom ânimo, conclui o Mestre. Estarei convosco até o fim. Eu venci o mundo. Que Deus nos abençoe. Agradecemos de coração
essa oportunidade bendita, pedindo a Deus que nos dê forças, confiança, nos dê todas as bênçãos para que a gente possa estar de volta aqui na FIAC, a Casa de Kardec, na próxima quarta-feira, né, dona? Ou aqueles vocês na próxima sexta-feira. Muita paz, muito obrigado a todos. Nós vamos devolver a palavra para a Gláucia para ela encerrar a nossa atividade. E abraçamos a todos que estão nos acompanhando nos hospitais, nos seus lares, e aqueles que vão assistir esse trabalho, até passando a roupa, como a Fátima, esposa do Marcos. E o Marcos me contou do Casalberto, estou vendo a hora que ela vai queimar a roupa lá. Então cada um assiste como pode. O grande lance é que nós estamos estendendo essa rede de amigos. E não vamos esquecer disso. Nós estamos contribuindo para um mundo melhor. Boa noite para todos.